Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre medidas administrativas. O que são as medidas administrativas? Nós vamos ter que lembrar, quem está acompanhando aí a sequência das aulas, que a medida administrativa ela seria utilizada para que o agente da autoridade de trânsito consiga solucionar o problema. Qual é o problema? O cometimento da infração de trânsito. São elas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento da documentação do veículo, realização de teste de alcoolemia ou de outras substâncias psicoativas que determinem dependência, recolhimento de animais, transbordo de certa carga. A primeira que a gente vai ver vai ser a medida administrativa de retenção do veículo. Mas antes da gente começar a sequência, uma a uma, nós vamos ver um comparativo aqui, para que talvez fique mais fácil a compreensão. Nós temos aqui a sequência das penalidades, que nós vimos todas, e temos a sequência aqui das medidas administrativas. Penalidade, advertência por escrito, multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência em curso de reciclagem. Isso já foi explicado em aulas anteriores, é só vocês voltarem à sequência aí, né? Vocês vão conseguir entender cada uma dessas penalidades. E as medidas administrativas, nós vamos começar a trabalhar, é claro, a partir da retenção do veículo nos próximos slides aí. Então vamos entender isso aqui. Penalidade são as punições. Medidas administrativas elas têm caráter complementar e, na verdade, elas são utilizadas pelos agentes da autoridade de trânsito. E as penalidades são aplicadas pelas autoridades de trânsito, digamos, os superiores dos agentes fiscalizadores, como policiais. Então, observem, para que fique mais fácil, vocês não confundirem na hora da prova penalidades com medida administrativa, nós vamos lembrar que todas as medidas administrativas, elas começam com a letra R e só tem uma com a letra T. Então, para vocês não confundirem aqui penalidade com medida administrativa, lembrar, na hora da prova, começou com R, começou com T, é medida administrativa, é o que o agente da autoridade de trânsito vai usar para solucionar o problema. E se começar com outras letras que forem A, M, S, C, não é medida administrativa, provavelmente é uma penalidade. Então, o macete está aí para vocês, tentem lembrar disso aí, principalmente na prova. Isso não ajuda até para a prova de concurso público também, isso não é só a prova do Detran não. RT aí, digamos que o código é um só, para quem vai fazer a prova teórica do Detran e quem vai fazer algum concurso na área que tem questões de CTB. A primeira seria a retenção do veículo. Em que consiste a retenção de um veículo? A retenção, a gente tem que entender que parar o veículo, né? Vai parar, mas qual é a finalidade, né? A retenção, ela vai acontecer quando puder sanar a irregularidade no local. Então, exemplo, um agente da autoridade de trânsito reteu um condutor porque ele estava sem usar o cinto de segurança. Essa retenção, ela visa a regularizar a situação. Parou por uma situação de um condutor que não estava portando os documentos de porte obrigatório, exemplo, habilitação, documento do veículo, reteu o veículo aqui do condutor, até que ele conseguisse regularizar a situação, apresentar os documentos, reteu aqui porque o condutor estava sem usar as lentes corretoras de visão. Então, observe, regularizar a situação, a retenção visa a regularizar a situação. Será liberado, tão logo seja regularizado essa situação. Então, resolver o problema é liberado. É liberado? Claro, liberado porque resolveu o problema. Lembrando que ele já é autuado e certamente vai sofrer as penalidades aplicadas do cometimento da infração de trânsito. Entendam que a retenção é só para resolver o problema, para que não persista essa irregularidade. Não sendo possível sanar a falha, por quê? Eu dei alguns exemplos para vocês que talvez é fácil de resolver o problema. Exemplo, o carro está lá, o condutor estava sem usar o cinto de segurança, reteu, colocou o cinto, é liberado. Pronto, resolveu o problema. Mas tem falhas que elas não podem ser resolvidas no local. Exemplo, talvez um pneu careca, um pneu em mau estado, talvez o para-brisa do carro trincado, algumas situações em que não dá para se resolver o problema no local. Então, nesse caso, o que o agente de trânsito pode usar? Outra medida administrativa
que nós vamos ver com mais detalhes mais à frente nos próximos slides, mas vamos focar aqui ainda no artigo 270, parágrafo 2º, que seria recolhimento do CLA, ou certificado, registro, licenciamento de veículo, ou certificado de licenciamento de veículo, ou certificado de licenciamento anual. São sinônimos, né? Mesma coisa. Então, o que acontece? Esse veículo poderá ser liberado, desde que ofereça condições de segurança. É óbvio, o agente da autoridade vai analisar. Eu vou liberar esse veículo aqui se ele não oferecer risco. Caso ele ofereça risco, poderá utilizar-se outra medida administrativa que a gente vai ver à frente. Então, observe, o veículo não dá para resolver a infração em si que o condutor cometeu, não dá para ser sanada no local da abordagem. O que pode acontecer? Esse veículo poderá ser liberado, desde que ofereça condições de segurança, liberado mediante recolhimento do CLA, que é o certificado de licenciamento de veículo, ou certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo. O agente de trânsito dá um recibo para esse condutor, ele vai ter um prazo para que ele sane a irregularidade, depois esse documento é devolvido ou pelo próprio policial, ou por outros policiais, se for o caso, ou até o órgão de trânsito responsável. Então, quem que recolheu vai estar lá o dia, o local, vai ter o tempo para ele poder resolver o problema do veículo, para que ele possa ser liberado. Mas observe que se resolver o problema, vai ser devolvido o documento, claro, mediante autuação, mediante ele ter que responder também pela falha que ele ocorreu. Então, observe, o veículo tem condições de segurança, vai ser liberado, mas vai recolher o documento desse veículo, com prazo, dando um recibo para que ele sane a regularidade, volte lá, faça uma vistoria no veículo, comprove que não tem ou não oferece risco e, consequentemente, esse documento vai ser devolvido a ele novamente. Então, observe, uma falha simples, dá para resolver, libera-se. Se é uma falha mais grave, exemplo, pneu careca, que talvez ele não consiga resolver esse problema, se o agente de trânsito entende que isso não oferece risco, ele vai liberar. Como? Exemplo, se o pneu tiver, um pneu careca de um caminhão, por exemplo, em um dia seco, pode ser que o agente de trânsito entenda que isso poderá ser liberado para sanar. Agora, imagina um carro, um automóvel, com os 4 pneus carecas, chovendo. O agente de trânsito libera? Provavelmente não. Poderá utilizar-se de uma remoção também do veículo. Mas vamos focar por enquanto aqui na retenção e, se não conseguir, o recolhimento da documentação do veículo. Prazo razoável ao condutor para regularizar a situação. Então, observe. Lembra do contra-recibo? Retém, recolhe o documento, retém. Não dá para resolver, recolhe o documento, deixa que o veículo não ofereça risco, o veículo poderá ser liberado. Então, esse prazo tem que ser sanado. Ele vai ter que, dentro do prazo lá, resolver o problema e procurar o órgão de trânsito que recolheu, o agente de trânsito que recolheu, o órgão específico, e buscar esse documento novamente para que seja feita uma vistoria, e desde que feita a vistoria veja que sanou a irregularidade, é devolvido o documento novamente. E é claro que ele vai cumprir com o processo administrativo referente ao cometimento da infração. Prazo razoável. Se nesse prazo razoável ele voltar, vai ser feita a vistoria, será devolvido o certificado do licenciamento anual. Perfeito. Dentro do prazo que foi estipulado para ele, ele voltou e ele vai ser devolvido. Caso ele não volte, porque tem condutor que infelizmente ele pode não voltar depois da liberação. Caso ele não volte, vai acontecer um registro de restrição administrativa do Renavan. O que é isso? Quando o documento do carro ele tem uma restrição, esse carro, por exemplo, com uma restrição no documento, em fiscalizações, o agente de trânsito vai acabar tendo acesso a isso. Com essa restrição, o veículo não pode ser vendido, esse veículo não pode ser licenciado, com essa restrição administrativa no Renavan. E certamente, se cair na blitz por esse motivo lá da irregularidade, certamente esse veículo vai ser recolhido ao depósito, para que sane, para que resolva o problema e, consequentemente, sane liberado. Então, se ele voltou, devolve o documento dele lá. Caso ele não volte, restrição administrativa no Renavan, acabando sendo forçado ou acabando um recolhimento desse veículo ao pátio, uma remoção dele certamente em fiscalizações, e também, como eu falei para vocês, problema lá também na questão do licenciamento e, consequentemente, também não pode vender, não pode ter, vai ficar restrito mesmo ali, uma restrição na documentação do carro. E podendo se enquadrar isso também no artigo 195, que seria desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente ou seus agentes. Infração grave, ganhar 5 pontos na carteira. Por quê? Porque quando ele recolhe e dá o prazo
você tem que obedecer. Caso você não obedeça, caso esse condutor não obedeça, ele está desobedecendo uma ordem emanada por escrito do agente da autoridade. Então, podendo se enquadrar uma outra infração, né, que já seria uma infração grave prevista no artigo 195, fora o que ele já cometeu antes, que seria o problema em si que fez com que aconteça o recolhimento do documento do veículo dele. Agora a gente tem aqui, a critério do agente da autoridade de trânsito, a critério do policial lá, do agente, não terá retenção imediata. Coletivo de transporte passageiro, produtos perigosos, perecível, desde que ofereça segurança para a circulação à via pública. Vamos entender isso aqui. A critério do agente da autoridade de trânsito, policial lá, talvez coletivo de transporte passageiro, por transportar várias pessoas ali, desde que a falha não comprometa a segurança de terceiros, dos ocupantes ou consequentemente de acidentes, pode acontecer dele não reter. Exatamente, ele não retém, porque a falha, né, quem é culpado ali da questão são os ocupantes do veículo, são os passageiros, ou é o motorista ou o proprietário do veículo? Então, nesse caso, pela questão de transtorno, né, pela questão de transporte de várias pessoas, desde que essa falha não ofereça segurança, o agente da autoridade de trânsito, analisando ali, tendo um bom senso, pode não reter esse veículo por essa questão. Claro que a autor, né, falha vai até conseguir, mas pode ser utilizado de outras medidas para que a situação não puna os ocupantes, não puna os passageiros. Produto perigoso também, talvez a questão até da fiscalização, o agente da autoridade de trânsito vai analisar lá, analisando que isso possa oferecer risco, talvez para ele ou para outros ocupantes, né, por se tratar de um veículo que transporta produto perigoso, ou até mesmo uma carga perecível. Não pode ficar muito tempo ali a carga lá, porque pode certamente perder, e o prejuízo, em vez de o prejuízo ser maior, digamos assim. Então, o agente da autoridade de trânsito, desde que isso não ofereça risco à circulação, então ele analisa que isso não oferece um risco direto. É uma falha, é uma infração, sim, mas não oferece um risco direto. Ele poderá não reter esses tipos de veículo. Lembrando que fica a critério do agente lá da autoridade de trânsito. Agora, nós vamos mudar de medida administrativa. Nós vimos aí a retenção do veículo. Observe que na retenção do veículo pode ser utilizado outras medidas administrativas, que a gente vai ver com mais detalhes a partir de agora no slide. Então, voltem um pouquinho o vídeo, caso não fique tão claro, né, para que vocês consigam compreender primeiro a retenção do veículo, para depois a gente passar aqui para a remoção do veículo. Quando fala sobre remoção, é retirar de um lugar e levar para outro. A remoção do veículo seria retirar o veículo de um lugar e levar para outro. Quando a gente fala sobre remoção, toda vez que acontecer remoção, esse veículo vai para o pátio credenciado do Detran. Em que situação acontece a remoção? Aqui a gente observa que a remoção vai acontecer em quase todos os casos de estacionamento irregular. Então, estacionamento em desacordo com a legislação de trânsito, vai acontecer remoção. Quase todas, não são todas, mas são quase todas situações de estacionamento, cerca de 90% dos casos de estacionamento, nós temos aí o guincho, a remoção do veículo, tirando ele de um lugar e levando para outro. Lembrando que quando está estacionando onde não pode, certamente a melhor alternativa seria essa remoção e transporte, pelo fato da obstrução que esse veículo estaria para pedestres, para outros veículos, gerando um transtorno na via pública. Exceto na contramão direcional. A única situação que é prevista pela legislação que não acontece a questão de remoção é quando o veículo está estacionado na contramão direcional. Vamos lembrar que no Brasil, a circulação aqui no Brasil é pelo lado direito da via. Como a gente está vendo os carros aqui, ó, eles estão estacionados aqui do lado direito e o outro lado esquerdo, né? No caso do lado direito dele, na verdade. E esse carrinho aqui, ele estacionou, em vez de estacionar nessa posição que esse aqui está, ele veio aqui para a contramão e estacionou. Isso gera infração? Sim. É uma infração de natureza média. Só que não vai acontecer a medida administrativa de remoção. É o próprio motorista que vai tirar o carro dele daqui, mediante, é claro, a autuação. Então não tem remoção nessa situação de estacionamento. E os outros locais? Estacionou na frente de garagem, próximo de hidrante de incêndio. Nós temos aí menos de 5 metros antes ou depois da esquina, e demais outros locais de proibido estacionar, remoção. Agora, no caso da contramão direcional, a gente não vai ter
a remoção. É a única exceção aí dos estacionamentos. Imobilizado na via por falta de combustível. A gente observa aqui que no caso do estacionamento, a gente não tem a imobilização na via por falta de combustível, não é um estacionamento. Só que, nesse caso, nós vamos ter sim uma remoção. O veículo está imobilizado na via ali, acabou o combustível na via pública ali, isso gera um transtorno. A forma que o agente da autoridade de trânsito vai resolver esse problema é chamando o guincho para tirar o carro de lá, para desafogar, para desobstruir o trânsito ali, pela falha do motorista. Então, infração de trânsito, é claro, e também nós vamos ter, podendo ser utilizado, é claro, a medida administrativa de remoção do veículo. Não caberá remoção quando a irregularidade puder ser sanada no local. Sim, se você consegue, você proprietário, condutor, o que for, você consegue sanar a falha do veículo no local, não tem a necessidade da remoção. A remoção é quando não consegue reparar essa falha desse veículo. Aconteceu ali, a irregularidade foi resolvida, não está oferecendo risco aí aos outros usuários, consequentemente não caberá a remoção do veículo. Lembrando que as medidas administrativas, mesmo quando não são utilizadas, porque elas são usadas pelo agente de trânsito como um caráter complementar às penalidades. Então observe, se mesmo o agente de trânsito não precisando usar as medidas administrativas, ou usando ela e resolvendo o problema, nesse caso continua o condutor continua a ter cometido a infração de trânsito, e ele vai responder às penalidades, como a multa de trânsito, suspensão e demais outras penalidades que a gente viu anteriormente. Então, essa medida administrativa que eles usam é só para solucionar o problema. Mesmo assim, ele ainda cometeu a infração, mesmo assim ele tem que ser penalizado pelo ato que ele fez. Quando acontece a remoção, o veículo será removido para o depósito, né, que seria o pátio credenciado ali do Detran, né? Então ele vai para lá para ser guardado, digamos assim, né? É claro que quando acontece uma remoção, por exemplo, de um veículo que o proprietário não estava presente, talvez ele estacione no local proibido, quando ele chega o carro dele não está lá mais, ele é avisado disso, né? Tanto que liga, né? Mas ele é avisado até 10 dias, é previsto, né, na legislação, que ele é avisado que o veículo dele está no pátio, para que ele possa ir lá resolver o problema e certamente retirar esse veículo do pátio credenciado, porque ele só foi lá porque o condutor fez coisa errada, estacionou no local proibido, gerou um transtorno, consequentemente está no pátio só para que seja resolvido o problema e ele pode pegar automaticamente. A restituição ocorrerá como? Como que um veículo removido ao pátio, está lá no pátio, como é que eu busco esse veículo? Qual seria a forma de eu retirar ele de lá? Depois que pagar as multas, né, impostas, né, os encargos, taxas e despesas de remoção estada. Então, como tem um custo para remoção e transporte e guarda desse veículo, então só vai ser repassada todas ao proprietário. É claro que talvez uma infração em si, talvez não gerou uma multa ainda, mas qualquer encargo que fez com que esse veículo fosse para lá o pátio, tem que resolver, tem que sair lá todo em dia com os tributos e encargos, e toda despesa é repassada ao proprietário do veículo. Resolveu o problema, o veículo é liberado. Após 60 dias, o veículo será levado à asta pública, né, que seria o leilão, será podendo ser leiloado. Quer dizer o quê? Esse veículo ele é removido ao pátio credenciado e ele fica até 60 dias, para que o proprietário possa buscar. É claro que todo dia vai ter um valor, né, uma diária, né, do veículo em si, pelo tempo que ele estava guardado lá em si. Então ele tem que quitar todos os débitos dele para poder remover, para poder retirar de lá. Caso ele não remova, né, ele não retire o veículo em um prazo de 60 dias, ele poderá ser levado à asta pública, leilão. É claro que o leilão certamente ele demora a ser feito, mas o prazo legal para que você busque seria 60 dias. Então a autoridade de trânsito, ele não pode, exemplo, leiloar esse veículo em menos de 30 dias, né? Ele tem que esperar os 60 dias para que o proprietário busque. É claro que ele vai sendo sempre, o proprietário fica sempre sendo notificado sobre isso, o órgão de trânsito avisa, informando, né, para que ele busque. Caso ele não busque, pelo motivo que talvez o custo, né, não quer buscar o que for, nesse caso, esse veículo vai ser leiloado para quitar os débitos relativos à estadia, às multas, o que for que fez com que ele fosse ao pátio credenciado. Agora nós temos outra medida administrativa, seria o recolhimento da habilitação do condutor. Em que situações a sua habilitação ela vai ser recolhida pelo órgão de trânsito?
ou pelos agentes da autoridade de trânsito. Ela vai ser recolhida mediante um recibo. Lembra lá que no recolhimento, na retenção, ou no caso da retenção do veículo, se não conseguir sanar a falha, recolher o documento do veículo, aqui nós temos um recibo também. Lá também tem um recibo. Aqui também a gente tem um recibo. Qualquer documento, na verdade, vamos generalizar de uma maneira que fique mais simples, mais simplificada. No caso de qualquer documento que for recolhido seu, seja de habilitação, seja de documentação do carro, qualquer documento seja recolhido, ele vai ter que te dar um recibo, né, para quem é que recolheu, qual foi o motivo que recolheu, e com esse recibo você reaver esse documento novamente. Então, o recolhimento da habilitação, né, mediante recibo, é claro, o recibo, né, está recolhendo, vai acontecer nos seguintes casos: suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Caso o agente da autoridade de trânsito suspeite de um documento falso, ele vai recolher. Inautenticidade, um documento que não é autêntico, ou adulteração, vai ser recolhido esse documento. Ele tiver vencido há mais de 30 dias. Muita gente nem sabe sobre isso, mesmo condutores já são habilitados. Nesse caso aí, a habilitação ela vence, né? E depois que ela vence, você pode rodar 30 dias com ela. O agente da autoridade de trânsito, é óbvio que ele vai saber sobre isso. Ele vai analisar lá, vai olhar a data de validade dela e vai saber que você pode rodar. Caso esteja vencida mais de 30 dias, gera uma infração de trânsito de natureza gravíssima e, consequentemente, ele vai recolher ela. Recolher por quê? Está vencida. Porque você não renovou. Certamente, entende essas autoridades aí que você não conseguiu renovar por algum problema de saúde que você desenvolveu há algum tempo, né? Então, certamente, talvez oferecendo risco aí à segurança. Então, por isso que ela é recolhida, forçando aí que você acabe resolvendo sua situação aí como condutor, para que possa conduzir de maneira correta e segura. Em algumas infrações gravíssimas, exemplo, dirigindo alcoolizado. Você está alcoolizado, não pode dirigir. O que o agente de trânsito faz? Te autuou, é claro, óbvio. E nesse caso, para que você não dirija, ele recolhe sua habilitação. Esse caso, dessa forma, recolhendo a habilitação, vai impossibilitar que você pegue o seu ou outros veículos para dirigir alcoolizado. É tipo uma forma de tentar fazer com que isso não aconteça. Não é a única, não. Tem a questão de também imprimir velocidades incompatíveis próximas de escolas. Nós temos a questão também de exceder limite de velocidade de mais de 50%, praticar manobras perigosas na via pública. Então, várias infrações aí, são algumas infrações, não são todas, mas algumas infrações gravíssimas aí, acontece também o recolhimento da habilitação do condutor. Recolhimento do CRV. O CRV significa Certificado de Registro de Veículo. O pessoal chama popularmente de recibo, mas principalmente vocês que estão tentando a prova teórica, vamos focar no termo mais técnico, né, que seria Certificado de Registro de Veículo, que é o documento que a gente vai ter do carro aí. Em que situação recolhe o Certificado de Registro de Veículo? Recolhimento mediante recibo, como eu falei para vocês, sempre vai te dar um recibo para você poder reaver esse documento novamente. Em que situação vai recolher esse documento aí, certificado de registro de veículo? Suspeita de inautenticidade ou adulteração, mesma coisa, documento não é autêntico, documento falso ou do documento adulterado. Pode ser que seja original, mas com algum tipo de adulteração ali, o agente de trânsito ali, ele suspeita de alguma falsificação, alguma coisa do gênero, ele pode recolher ele para averiguação, até mesmo para fazer uma perícia sobre esse documento. Alienado o veículo, não for transferido sua propriedade em 30 dias. A gente, quando compra um veículo, a gente tem que transferir ele em 30 dias. Quando a gente fala sobre veículo alienado, é um veículo que ele é de uma financeira. Na verdade, foi um contrato que alguém fez, comprou um veículo, não tinha o dinheiro para comprar o veículo à vista, fez uma combinação com a financeira aí, com o banco, e o banco paga o veículo à vista e você fica com a dívida. E a forma que o banco vai garantir que você vai pagar, vai arcar com seus compromissos aí, com o empréstimo que o banco fez para você, seria você alienar junto ao banco. Quer dizer, o banco ele vai ter o direito de pegar seu bem, que na verdade o bem não é seu, enquanto você não arcar com suas despesas, se você não arcar com essa despesa. E o que consta para a gente aqui? Alienado, né? Então, quando você aliena junto ao banco, faz o contrato, né, nós vamos ter aí o veículo não era financiado, o veículo era um veículo quitado. E nesse caso, quando você aliena, para que conste no documento
a alienação, que chama alienação fiduciária. Então, para que conste essa alienação, você tem que transferir. Aí, quando você faz a transferência junto ao Detran, ao órgão de trânsito, aí vai constar a alienação no documento. Aí consta-se que se você comprou um veículo dessa forma, né, financiado, né, nesse caso, alienado, ou consórcio, ou banco, dá no mesmo. Nesse caso, você tem que transferir, que senão poderá sim ser recolhido o CRV do veículo, se você não fazer a transferência em 30 dias. Lembrando que a transferência de 30 dias é igual, né? Tanto faz se eu compro o carro à vista, paguei em dinheiro, ou paguei quando eu fiz uma combinação com o banco lá, que eu alienei esse veículo junto ao banco lá, tanto faz. Só que cita-se que se você não transferir em 30 dias, poderá acontecer o recolhimento do CRV. É meio que fazendo com que você seja forçado a passar o veículo para o seu nome, e para que conste na própria documentação do veículo que esse veículo é financiado, esse veículo consta uma alienação fiduciária nele e, consequentemente, você arcar com seus compromissos aí. Então, essas são as duas situações em que o CRV, o certificado de registro de veículo, será recolhido do seu proprietário. Suspeita de falsificação, e se ele for alienado, né, se for financiado, não for transferida a propriedade em 30 dias. Nós temos também o recolhimento do outro documento. Lembrando que esse documento aqui ele não é de porte obrigatório. A gente não precisa andar no carro com esse documento. A gente precisa andar com esse aqui, ó, o CRLV ou CLA, tanto faz. Certificado Registro Licenciamento de Veículo ou Certificado Licenciamento Anual. Esses dois, isso aqui na verdade é um documento só, né? São sinônimos, as siglas aí representam a mesma coisa. É o licenciamento do carro. Esse documento é de porte obrigatório, então você tem que estar andando, portando com ele. Até tem umas especificações, depois eu vou montar um vídeo especificando também a questão do porte obrigatório dele. Será dispensado ali se tiver acesso ao sistema informatizado, mas temos que entender que se perguntar em prova se é obrigatório, ele é um documento obrigatório. E, consequentemente, ele poderá ser recolhido em algumas situações. E mesmo se você não estiver portando, se tiver o sistema informatizado, né, nesse caso, já tem aulas anteriores aí do conteúdo do processo de habilitação, o agente de trânsito acaba fazendo uma notificação como se você estivesse portando ele também. Então, depois requer uma aula para explicar isso aí. Deixem comentários se vocês quiserem que eu explique exatamente esse conteúdo em si. Posso montar uma aula específica para ele. Mas vamos lá. O CRLV, o CLA, tanto faz que é o mesmo documento, é o licenciamento do carro, de porte obrigatório. Em que situações poderá acontecer um recolhimento desse documento? Recolhimento mediante recibo, como eu estou falando para vocês sempre, né? Sempre tem que dar um recibo para que a gente possa recolher, para que possa ser recolhido esse documento. Suspeita de inautenticidade ou adulteração, suspeita de documento falso, também é uma situação em que pode recolher, desvio tanto CRV como CRLV. Licenciamento vencido, né? Não pagou a documentação, né? Nós estamos aí, pelo menos esse vídeo eu estou postando em 2018, mas está com documento aí de 2017, 2016, está com documento vencido, você não está em dia com seus tributos e encargos, ele poderá ser recolhido pelo agente da autoridade de trânsito. Retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local da abordagem. Lembra lá? Eu expliquei para vocês na retenção. Primeiro tem a retenção, se resolveu o problema, perfeito, é liberado, claro, mediante autuação. Se a irregularidade puder ser sanada no local, se não puder ser sanada no local, acontece aí o recolhimento dele. Então, se a retenção do veículo, na retenção, se a irregularidade não puder ser sanada, podendo recolher o documento, como eu expliquei para vocês aí nos slides anteriores. Transbordo do excesso de carga. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Na próxima videoaula, na próxima aula a gente vai dar continuidade, vendo o que é transbordo de excesso de carga e as outras medidas administrativas e o complemento da matéria aí de infrações e penalidades. Então até mais, acompanhe, fique atento aí à sequência das videoaulas.